Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para todo mundo que está participando desse nosso workshop. Estou muito feliz com esse nosso segundo encontro, a gente falando hoje sobre espiritualidade e oráculos, a prática da espiritualidade. É um tema que eu gosto muito, né, particularmente, até porque eu dei aula no curso de pós-graduação em Teologia e Prática da Espiritualidade. Então, é um assunto que eu já falei muito em sala de aula, no curso de teologia, né, na pós-graduação também, mas obviamente que hoje é muito mais uma abordagem mais descontraída, né, sem aí as questões teológicas, sem aí toda a questão da literatura, embora, como uma boa professora, eu não posso deixar de falar dos livros, né? Eu vou trazer um que particularmente eu gosto bastante. Mas falar de espiritualidade é falar de vida, é falar de prática, né? Ainda mais quando a gente fala da questão da espiritualidade com os oráculos, ou seja, como é que eu posso usar a prática dos oráculos, né, para colocar em prática essa questão da espiritualidade. Como é que funciona isso, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essa abordagem, essa proposta desse encontro, até porque quando a gente fala nas consultas para as pessoas, e eu vejo muito isso a partir da numerologia, eu falo muito para as pessoas assim, olha, acho que você precisa praticar mais a tua espiritualidade. Tem pessoas que são absolutamente, né, ou seja, não tem conexão nenhuma com nenhuma religião, com nenhuma crença. E aí a pessoa fala, eu não sei como fazer. Tem pessoas que são religiosas, que vão todas as semanas na igreja, que rezam, mas às vezes assim tem aquela rotina, mas não amplia, não sai disso. Então eu vou falar sobre isso também, né? É algo que que eu venho amadurecendo aí ao longo desses anos, mas como eu comentei, eu realmente, né, tenho colocado isso, consolidado isso nessa apresentação que eu coloquei hoje, fruto de todo esse conhecimento que eu adquiri, que eu pude praticar na faculdade, na academia, e também com os oráculos. Então, eu vou começar projetando a minha tela. Quero dizer a todo instante que se vocês quiserem participar, né, vocês podem interromper, podem perguntar, como a gente fala que é um workshop, ou seja, essa é uma diferença de um workshop para um curso. Um workshop, geralmente, a gente tem uma interação maior. Se fosse ao vivo, certamente a gente teria isso, né? Um bate-papo, uma coisa mais descontraída, uma construção. O workshop é isso, né? Vamos trabalhar juntos em prol de algo. Quando a gente fala de curso, aí não. Aí realmente a proposta é diferente. Então, quando a gente fala de workshop, é exatamente isso. Então, fiquem bastante à vontade para perguntar, para falar, né, para expor a sua perspectiva, o seu ponto de vista, trazer a sua contribuição, que certamente vai ser muito enriquecedora para esse nosso encontro. Lembrando que esse é o nosso segundo encontro e a gente tem 2 outros encontros ainda esse mês de janeiro, né? O próximo a gente vai falar sobre os mentores ciganos, então a gente vai falar toda dessa energia cigana aí, né, que tem muitos tabus e muitas coisas aí que as pessoas falam às vezes e expõem de uma maneira equivocada. E no outro encontro a gente vai falar de vidas passadas, o que também é um tabu, né? Então, se você quiser participar, aí fazer a sua inscrição, fazer o contato comigo, para que a gente possa acertar isso direitinho. Então, eu vou lá começar projetando a minha tela para que a gente possa, né, fazer esse bate-papo. E aí, para que a gente possa realmente, né, trabalhar aí de uma forma melhor, eu vou trazer um conceito de espiritualidade, de religião, e depois a gente vai falar da questão dos oráculos. Veja, esses conceitos que eu vou trazer não são conceitos de livro, né? Isso é uma coisa que, assim, já começa a desconstrução daí. Quando eu dava aula na faculdade, isso era uma coisa, assim, obrigatória. A gente tinha que pegar lá o conceito de tal autor, o conceito do outro autor sobre aquele tema. Aqui não. Aqui é um conceito que eu pego um pouco daqui, um pouco dali, para chegar de uma forma mais diluída, ou seja, de uma forma mais prática para a gente. Eu chego nesse conceito aí com vocês dessa forma. Então, como eu disse, a construção desse conceito é uma construção minha, ou seja, eu que escrevi o que eu entendo por ser espiritualidade e religião. E, obviamente, que não é algo correto 100%, é a minha perspectiva, né?
E a gente teria aí várias definições a partir da sociologia, da antropologia, mas a gente vai falar sobre isso também. Então, a primeira coisa, quando a gente pesquisa sobre espiritualidade, né? E espiritualidade é um conceito muito amplo. A gente fala que espiritualidade é a capacidade do ser humano, ou seja, de nós, seres encarnados, de buscar um significado para a vida, né? E a gente vai fazer assim, nossa, mas por que eu estou viva? Por que essas coisas acontecem na minha vida? Né? Sabe aquelas perguntas que a gente faz, assim, quer dizer, imagino que você já tenha feito isso alguma vez na sua vida, né? Em algum momento da sua vida você já tenha feito isso, ou você já viveu com alguém, ou algum amigo, algum pai ou mãe, ou seja, que já tenha feito essa pergunta, assim, ou seja, afinal de contas, por que a gente está aqui, né? Por que a gente existe? Por que a gente tem essa rotina de todos os dias? Então, qual é o significado da minha vida? Por isso que um dos workshops é falar sobre vidas passadas, né? E aí a gente vai procurar, né, entender isso e busca essa compreensão por meio de conceitos, ou seja, definições que vão além do que a gente pode tocar, do que a gente pode ver, ou seja, o que é viver? O que a gente faz, as coisas que a gente faz todos os dias? Né? Ou seja, essa pergunta que em algum momento da nossa vida a gente vai fazer, ou seja, por que eu tenho que sofrer tanto? Por que eu não consigo tal coisa? Por que isso? Essas perguntas, né, que vão além de simplesmente uma resposta em uma frase curta, e simplesmente uma questão racional, essa resposta que nos conecta com algo, né, superior, algo além daquilo que eu toco, daquilo que eu vejo, isso é espiritualidade, né? É uma das definições. Vamos falar, a gente não tem uma definição de espiritualidade. Espiritualidade é também essa busca dessa conexão com uma coisa maior. Ou seja, eu busco a compreensão, eu busco alguma coisa que vai além. E é interessante que quando a gente fala de espiritualidade, a gente geralmente faz o que essa moça faz. Por exemplo, a gente eleva o nosso rosto, o nosso gestual de espiritualidade nos conecta com alguma coisa maior, ou seja, alguma coisa que está lá em cima. Então, a gente geralmente, quando pensa em espiritualidade, e isso a gente, quando você colocar lá no Google, você colocar espiritualidade, você geralmente vai ver essa imagem da moça. As mãos justapostas, assim, na sua frente, né? E o olhar para cima. É interessante a gente observar essa questão, porque quando eu gosto muito de estudar, né, quiromancia, a leitura de mão, já há alguns anos eu faço isso, e a gente, essa posição de mãos, por exemplo, essa moça, por exemplo, tem os dedos bem compridos e a mão dela é uma mão comprida. Isso indica exatamente uma mão espiritualista, uma pessoa de uma espiritualidade maior. E é interessante observar que muitas vezes as imagens de santos, de anjos, têm exatamente uma mão mais comprida para mostrar exatamente que a conexão com algo maior é algo comprido. Por isso que a torre das igrejas, a torre dos castelos, por isso que o chapéu da bruxa forma esse aspecto, né, de cone, ou seja, eu quero me conectar com algo que está além deste plano. Então, essa compreensão e essa conexão por algo, com algo que está além desse plano físico, que está acima, isso é espiritualidade. Então, espiritualidade também compreende essa percepção de que existe algo além no universo. Né? Essa é uma questão que, quando a gente vai para a história, a gente vai ver, por exemplo, que Copérnico já tinha essa compreensão, né? Ou seja, o mundo não é só esse planeta, tem coisas além. Né? O mundo é quadrado, ou seja, o planeta que a gente vive, a gente está sozinho nesse plano, nesse planeta, nesse universo, né? Ou seja, essa compreensão de que há algo mais no universo e que para isso eu preciso entender além do que está aqui agora, ou seja, além desse corpo. Quando eu olho para a janela e eu vejo aqui a chuva, eu vejo as nuvens, quando eu olho para isso, eu falo assim, gente, tem uma vida inteligente além do meu corpo.
Isso é espiritualidade, né? Ou seja, e aí isso para eu entender o que existe além, eu preciso buscar. Eu preciso buscar essa compreensão, eu preciso meditar sobre isso. Eu preciso filosofar sobre isso, né? Os filósofos, na verdade, eram pessoas que buscavam a compreensão sobre o sentido da vida. Então, eles olhavam para as coisas e questionavam. Por isso que a filosofia é essa busca constante sobre o entendimento das coisas, né? E ela é a mãe de todas as outras ciências, da história, da psicologia, da sociologia, da antropologia. A filosofia é essa disciplina mãe, e é ela que vai trazer para nós essa base sobre espiritualidade. Então, espiritualidade é isso. Eu quero entender, ou seja, a gente está no pleno mês de janeiro, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, com uma chuva todos os dias. Ou seja, o que está acontecendo? Olha a pergunta: o que está acontecendo no mundo para que a gente tenha um janeiro tão chuvoso? Uma pergunta que foi feita lá no começo de 2020. Gente, por que que se instalou no mundo o caos que foi a pandemia do Covid? Ou seja, o que acontece com o mundo inteiro parou? Isso é espiritualidade. Essa percepção de que há um vírus que a gente não sabe de onde veio e que nos iguala na nossa capacidade humana. A compreensão disso, de que há algo além do nosso entendimento, além do aqui e agora, isso é espiritualidade. E as pessoas geralmente acham que espiritualidade é algo que está ligado a uma experiência, a uma vivência religiosa. Ou seja, a gente só pode ser espiritualista, a gente só pode praticar a nossa espiritualidade dentro de uma religião. Aí eu vou trazer para você um outro conceito. Afinal de contas, o que é religião? Quando a gente pensa sobre religião, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque afinal de contas o meu mestrado foi em Ciências da Religião, e a gente vai ver diversas definições, a pergunta é o que é religião? Né? Ou seja, a gente vai ver aí dentro da sociologia uma questão do que é religião, dentro da antropologia, a filosofia, a teologia, né? Várias áreas de conhecimento vão dizer sobre o que é religião. E eu fui procurar uma definição master aí e tudo mais. Eu falei, não, peraí, deixa a professora acadêmica de lado, deixa eu trazer uma perspectiva, uma visão do que é uma visão mais abrangente, ou vamos assim dizer, mais espiritualista do que é religião. Então, quando a gente pensa em religião, a gente, né, principalmente para nós aqui no Ocidente, uma das primeiras coisas que nos vem à mente é a cruz, que embora seja um símbolo muito cristão, ela já era um símbolo utilizado por outras religiões, outras culturas antes do cristianismo adotar a cruz. Mas logo que a gente pensa em religião, a gente pensa em dor, a gente pensa em sacrifício, a gente pensa em dogma, a gente pensa em constância, a gente pensa em pecado, a gente pensa em muitas coisas, né? Mas religião não é só isso, né? A gente geralmente entende religião a partir da nossa experiência de vida, daquilo que a gente viveu ao longo desses anos. Tem gente que fala assim, ai, religião é utopia, religião é o ópio do povo. Acho que essa frase você já deve ter ouvido falar, de Karl Marx, né? Religião como ópio do povo, ou seja, religião é aquilo que cega a gente. É aquilo que é o mal, né? As pessoas falam que religião é um mal necessário, né? Então, eu procurei escrever aqui uma definição do que, compreendendo dentro até mesmo dentro das ciências da religião, do que seria a religião. Então, religião, nessa perspectiva, é um sistema de crenças, ou seja, é um grupo de coisas. Eu acredito nisso e não acredito nisso. Ou seja, é um conjunto de crenças, um sistema de crenças. Crenças com relação ao quê? Com relação às coisas sagradas. E uma coisa importante. Toda vez que a gente fala em sagrado, né? Isso é uma outra coisa importante. Toda vez que a gente fala em sagrado, a gente fala em algo que está separado. E você já deve ter me ouvido falar sobre isso, porque eu falo da importância dos nossos baralhos serem consagrados. Já ouviram falar isso, não ouviram?
né? A Érica está aqui falando que sim. E tudo aquilo que é consagrado, ele é separado do meio. Então, eu vou mostrar aqui, né? O meu baralho fica dentro de um saquinho, ele não fica jogado na bolsa. E ele fica separado das outras coisas, porque ele foi consagrado dentro da minha crença. Então, é um conjunto de crenças relativas às coisas sagradas, porque para mim o meu baralho é sagrado. E esse conjunto de crenças requer uma prática. Então, todas as pessoas que têm um conjunto de crenças e que praticam isso de uma forma cotidiana, né? Você já ouviu falar aquela coisa assim, ai, fulano de tal está todos os dias lá em tal lugar. Ele é religioso no cumprimento das suas tarefas, né? A gente já ouviu falar assim, ai, a pessoa religiosamente está lá todas as segundas-feiras. Já ouviram essa expressão? O que significa isso quando a gente fala que alguém religiosamente está lá? Alguém que está ali com certa frequência, ou seja, não falha. Então, olha só, religião é uma coisa que não falha. Percebe essa questão? Religião, então, é um conjunto de crenças relativo a coisas sagradas, e sagrado é aquilo que está separado. Olha a expressão, separado, algo maior. E a partir desse conjunto de práticas, porque para eu me conectar com esse algo maior, eu uso determinadas práticas, que quando estão em conjunto, formam o que a gente chama de igreja. Percebe? Deu para entender? Ficou com alguma dúvida essa questão? Então, religião é isso. Religião, seja a religião, ela exige, de uma certa forma, uma prática, né? E essa prática pode ser uma prática coletiva, pode ser uma prática individual, né? E aí eu achei muito interessante essa cena, porque a gente viu muito isso na passagem do ano, né? As pessoas indo para a praia lá, religiosamente, todo dia 31, dia 1º, pular 7 ondas. Eu pergunto, por que você vai pular 7 ondas? Ah, não sei, eu vou pular porque todo mundo pula. Mas religiosamente, todo dia 31, tá lá pulando a passagem do ano, pulando. Olha a palavra, religiosamente está lá pulando as ondinhas. Ou seja, a prática da religião precede um ritual, exige, de uma certa forma, um ritual. A gente precisa lembrar que o ser humano é um ser ritualístico, mas a gente vai isso no outro momento. Então, a religião, ela tem uma prática que pode ser coletiva e individual. Mas você vai falar, nossa, mas a espiritualidade também. Também, espiritualidade também tem isso. Às vezes a gente tem essa compreensão de todo mundo, né? Ter uma compreensão do além. Todos nós que estamos aqui nesse workshop estamos buscando essa compreensão sobre espiritualidade, né? De uma forma coletiva. Só que tem uma coisa, a religião ela é mais formal. Por quê? Porque geralmente a religião está mais associado com um código, com um conjunto de práticas estabelecida, né? E aí, por isso que eu coloquei essa Bíblia aqui, ou seja, eu tenho lá no texto bíblico, eu posso ter no Alcorão, eu posso ter na Sutra, eu posso ter, né, enfim, qualquer outro livro sagrado, eu vou ter um conjunto de práticas que caracteriza aquela religião. Ou seja, como é que aquela religião é praticada. Então, há uma certa formalidade na religião. Algo que a gente não tem na espiritualidade. Eu achei muito interessante essa imagem. Né? Ou seja, a religião é aquilo que está no aquário, a espiritualidade é o oceano. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Aquilo que está no aquário, ou seja, houve uma separação de tudo que está aqui no oceano, houve uma separação, e isso formou um conjunto de crenças, de práticas, de normas, de condutas, num conjunto que separou que um grupo de pessoas considerou como sendo bom e outras não,
separou, e aí as pessoas que se adequam a isso, né? Essas pessoas que concordam com isso, essas pessoas se juntaram. Daí a gente tem a religião ou a igreja, que é outra coisa, né? A definição de igreja é outra coisa, certo? Então, espiritualidade, quando eu falo para você, espiritualidade é uma coisa maior, é uma coisa mais ampla, né? Eu acho que essa definição do oceano aqui, conceito de espiritualidade, e esse peixinho aqui, ou seja, eu posso ir para todo o mar, né? Ou seja, eu acho que fixa bem isso. A gente tem que pensar que tem um outro conceito importante. Religião é uma criação humana, né? Ou seja, quem vai criar o judaísmo? Quem vai criar o islamismo? Quem vai criar o catolicismo, o hinduísmo, o budismo, o protestantismo, que é uma raiz aí que vem do catolicismo, o catolicismo que vem do judaísmo, ou seja, quem cria isso? É o ser humano. Ele é que vai criar isso. E a partir do momento que ele entende que determinada prática não mais funciona, ele sai daquele conjunto, vai e junta um grupo de pessoas e cria uma outra religião, uma outra igreja. Daí a gente vai ter as igrejas evangélicas, a gente vai ter a quadrangular, a gente vai ter a presbiteriana, a batista, Sara Nossa Terra, Bola de Neve. São igrejas todas protestantes, que protestam, que vão contra as práticas católicas. E ainda dentro dos grupos, a gente vai ter, por exemplo, do islamismo, a gente vai ter os xiitas, a gente vai ter sunitas, os xiitas são os mais radicais. Dentro do judaísmo, a gente vai ter os mais ortodoxos, que são os mais, né, radicais, vamos assim dizer, enfim, são fragmentos. Mas tudo isso requer uma interpretação do ser humano. Então, religião é uma construção humana. Deus, o universo, o cosmos, seja lá o nome que você der, não criou a religião. Religião é uma construção humana, é uma questão de interpretação e vai para várias esferas. Cada um tem a sua interpretação. Por isso que não tem religião falsa e não tem religião verdadeira. Não existe isso, né? Espiritualidade é algo que sempre existiu. A espiritualidade sempre existiu por quê? Porque espiritualidade é essa percepção, é esse momento de conexão. Então, olha só, essa moça simplesmente num dia bonito lá de sol, ela resolveu sentar, desfrutar da brisa, perceber, respirar o ar, né? Às vezes a gente tem essa percepção quando a gente olha o mar, às vezes a gente olha uma paisagem, a gente respira, toma um banho de mar, às vezes. Isso nos conecta com uma coisa maior. Quando a gente vê o oceano naquela dimensão, a gente fala, nossa, não é possível, quem foi que criou isso? Quando a gente sente essa brisa, que nem essa moça, eu me transporto ali. Não dá uma leveza, né? A gente não imagina, não sente isso. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é algo que sempre existiu. Ou seja, né, a partir do momento que cada um vai buscar essa compreensão ou essa conexão com o alto, a partir de diversos universos, essas pessoas vão criar o que a gente chama de religião. Outro ponto importante, né? Se eu quero me conectar com o alto dentro do campo da espiritualidade, eu posso fazer isso de diversas formas. Mas dentro do campo da religião, eu muitas vezes uso de símbolos. Eu tenho símbolos para me conectar. Né? O Rubem Alves vai falar que religião é os símbolos da ausência. Porque Deus não está mais aqui, então eu trago Deus para perto. Como? Eu trago isso pelo símbolo da cruz. Eu trago isso pelos símbolos desse colar que está nas mãos dessa mulher. Cada elemento desse colar
tem uma representação, ele simboliza, ele remete a alguma coisa além do que está aqui representado. Então, para quem conhece, por exemplo, esse búzio aqui tem um significado, essa conta aqui, né, a vermelha, a branca, a azul, esse colar marrom, ele tem um significado que remete, que lembra a outra coisa. A religião, ela requer esse símbolo para vínculo. A espiritualidade não. A espiritualidade não tem vínculo. A espiritualidade não requer um espaço. Eu não preciso de uma regra, eu não preciso de um padrão. Eu não preciso estar todos os dias às 7 horas da manhã na missa. Eu não preciso estar na gira todas as sextas-feiras às 8 horas da noite. Isso é religião. A espiritualidade é aonde eu estiver, eu paro, me conecto e ali eu estarei. Sentirei a presença, vou me conectar, vou me ligar com o transcendente. Espiritualidade é isso. Mas aí você vai falar para mim assim, tá, tudo bem, entendi. Acho que você já me deu vários exemplos, né? Não sei aqui se vocês querem fazer alguma pergunta, né? Se ficou com alguma dúvida, se tem alguma discordância, eu gostaria de ouvir vocês aí, né? Afinal de contas, nesse workshop, que é um bate-papo, né? Não sei se vocês querem compor, trazer alguma contribuição aí para esse momento. Vocês estão ouvindo? Não? Eu, por exemplo, quando as casas de Umbanda estavam fechadas ano passado, em 2020, eu me conectava com a espiritualidade, acho que nas nossas consultas a gente até viu isso, você viu isso, através daquela rádio, Umbanda do Raiz, Umbanda do Brasil, que tem as correntes, né, do falecido pai da mata, e ali eu me concentrava, pedia, sempre falava o nome do meu marido em determinada prece, e do Alexandre, né? E por isso, na época, eu peguei a Covid, ele que é cardíaco e isso e aquilo não pegou, porque eu focava nele. Eu dormindo com ele, ele não pegou. Então, acredito muito nessa corrente espiritual, que o pai da mata já desencarnou. Mas os orixás, os caboclos preto velhos ainda estão aí, né? No mundo astral. Então, essa corrente funciona e muito, muito mesmo. Isso mesmo, Natália. Então, eu acho que você deu um exemplo bem enriquecedor, né? Ou seja, esse período de pandemia, em que as igrejas fecharam e as pessoas não puderam ir para o templo religioso, ou seja, ela, de uma certa forma, muitas pessoas deixaram de praticar a sua espiritualidade, ou seja, o seu momento de conexão, as pessoas deixaram de praticar porque não sabiam como se conectar espiritualmente se não fosse na igreja, se não fosse na prática ali. Se não tivesse a condução de alguém, isso é uma outra coisa importante. A religião, e principalmente a igreja, exige a condução de alguém. Você vai ter um líder, um pastor, um presbítero, um ministro religioso, um sacerdote, que vai comandar as pessoas. Por isso que as pessoas dizem que religião é poder, porque qual é o papel do sacerdote? É direcionar as pessoas. No campo da espiritualidade, não. No campo da espiritualidade, a responsabilidade é sua. É você que vai se conectar no momento em que você pode, como você mesmo falou, você ia lá, ligava a rádio, né? É você que vai fazer isso. Então, ele traz para nós uma responsabilidade muito grande. Espiritualidade, né, exige da gente uma responsabilidade e uma consciência. Eu vou até comentar sobre isso agora, né? Como é que a gente pode praticar a nossa espiritualidade? Eu achei essa imagem interessante. Oi, pode falar. E eu percebo também que essa época de pandemia aí, ela teve dois lados, né? Aquelas pessoas que estão totalmente desesperadas quando tudo fechou, quando não poderiam ir mais, né? A gente percebeu essa dependência, como também pessoas que viram que, assim, se conectaram com a espiritualidade,
e viram assim como elas estavam presas à religião. Eu, no meu caso, assim, foi um divisor de águas, né? Porque quando eu me vi numa situação assim de realmente não poder ir, não poder estar, me vi nessa situação que assim, o que eu Eu tenho faço para agora, fazer? né? Exatamente, quer dizer, o fato de eu não estar lá dentro da igreja, da religião, me faz menos importante, menos capaz, menos, né? E aí é onde a gente eu pelo menos assim me conectei, comecei a entender um pouco o que é espiritualidade e como é tão amplo, né? O quanto realmente essa imagem aí do Mais do que você peixe. imaginava, né? Exatamente. Então, eu acho que foi um divisor assim de águas, né? Muitas pessoas não souberam realmente o que fazer, uma dependência muito grande dessa questão da religião. Religião. E essa dependência, Alessandra, é perfeita a sua colocação. E essa dependência vem a partir de que eu direciono a responsabilidade sobre as minhas ações para o sacerdote. Então, eu vou lá, né, há uma metáfora do teólogo que fala que a religião é como pílulas, é uma droga que você vai lá ter que tomar aquela pílula toda semana. Então, você vai lá toda semana e você toma aquela pílula que diz para você, olha, essa semana você vai fazer isso, essa semana você vai fazer isso. Ou seja, cria uma dependência. Por isso a questão do ópio do povo, a religião como ópio do povo. Né? Ou seja, nem todas as religiões, vamos generalizar, obviamente, nem todas as religiões estimulam a autonomia da pessoa. E aquelas pessoas que se sentiram mais perdidas foram as pessoas que se colocaram que perceberam quanto eram dependentes da religião ou quanto a religião a qual elas estavam conectadas as tornavam dependentes. Principalmente quando você tem religiões em que não incentiva o estudo dos seus membros. Não tem que estudar, não tem que ler, não pode ler outros livros, não pode ver televisão. Ah, esse filme não presta, esse livro não presta. Ou seja, quando as religiões começam a limitar as pessoas na compreensão, e às vezes essa limitação vem da postura do próprio dirigente, do próprio sacerdote. Muitas vezes o próprio sacerdote não tem conhecimento, ele não tem essa autonomia. Então, se eu não tenho, eu não quero que mais outra pessoa pode, né? Nenhum outro pode saber mais do que eu. Então, por isso que eu não estimulo o estudo da outra parte, né? A gente tinha, através das nossas consultas, que são sempre constantes, né? E você também faz esse papel de intermediar, né? Você falava, nas consultas, estou falando. Eu sempre falo. Você também para mim, você também é uma mestra de religião. Você sabe a nossa conexão. Isso estimula, você ensina, estimula, você ajuda, você mostra que aquele caminho está certo. A espiritualidade não está ali incorporada, conversando, mas fala através de você. Então, por isso que as pessoas às vezes não porque entendem. A gente se conecta naquele momento, né? É lógico, não falar, por que você chama ela de rainha? Porque para mim você é a rainha dos meus caminhos e do Alexandre, entendeu? Você é a nossa mestra, a nossa coisa. Você sabe disso. Se ele está vivo, sabe que é graças a você. Então, a gente teve essa ajuda, né? Uhum. Então, na verdade, é essa questão da conexão mesmo, né? Diga, Sandra, você ia comentar. Uma contribuição aqui, uma coisa que eu vi que me ajudou muito, que ajudou também muitas pessoas, foi você saber praticar meditação. Porque conexão, né? É uma conexão, né, que a gente pode fazer sozinha, né, e pode estar se conectando até com as nossas crenças, né, com qualquer religião. E algumas religiões estimulam isso, né? Como as orientais, por exemplo, tem muita prática meditativa. Então, isso ajudou muito. Eu vi muitas pessoas e me ajudou também nesse ponto de não perder a conexão, né? com a espiritualidade. Com a espiritualidade, sim. E aí, o tarô também, a gente pode trabalhar muito isso, né? Prática meditativa com as cartas, né? Pode, com certeza. É isso mesmo. Assim, na verdade, a prática da espiritualidade, e eu acho que essa foi a grande contribuição positiva, vamos assim dizer, do Covid,
é que ela trouxe para a gente essa consciência de que a gente não precisa estar preso, não precisa estar geograficamente lá na igreja para se conectar. A gente não precisa estar ali, a gente pode promover de diversas práticas para isso, né? Usar o que a gente chama de rituais. A gente pode ter rituais particulares para essa questão, né? E a gente pode combinar práticas. Então, eu vejo, por exemplo, eu posso pegar um simples, né, tomar um banho de ervas, eu posso passar uma ervas no meu corpo, eu posso meditar, como você mesmo falou, ou seja, eu posso utilizar de formas diversas para me conectar. E eu não preciso estar no espaço sagrado, eu posso estar em algum outro lugar para isso. Então, eu posso ter o meu ritual particular. Eu vou, por exemplo, que nem a Elika falou no começo, ela mostrou as mandalas que ela estava pintando. Né? Tem até um livro que chama Mandalas Budistas, que é muito legal. Você vai lá, pinta as mandalas, tem um mantra que você fica mentalizando né, enquanto você pinta, e ele traz algumas sugestões de cor. E eu acho aquilo muito legal. É uma prática meditativa para quem não consegue, por exemplo, parar, respirar, porque o pensamento não para? É uma forma diferente de você meditar. Eu aprendi, por exemplo, com a Monja Coen a meditar e correr, porque ela fazia isso. Quando ela deu palestra na faculdade, ela falou, eu corro e medito. Eu falei, cara, se a Monja Coen faz isso, por que eu não posso fazer? E isso me ajudou, por exemplo, a fazer uma meia maratona muito tranquilamente, a superar os bloqueios que eu mesmo tinha por conta dessa prática que eu transformei naquele momento. Então, quando a gente fala de prática da espiritualidade, e eu vou dar algumas, né, dicas que eu peguei aí de diversas religiões, vamos assim dizer, quando a gente fala de prática da espiritualidade, a primeira coisa é ter essa consciência do eu e entender que eu não sou somente corpo. Eu sou corpo, eu sou mente, eu sou espírito. Ou seja, eu não sou só esse pedaço de carne. Eu não sou só aquilo que eu penso. Há uma inteligência maior. Então, essa compreensão eu preciso ter. E essa busca de quem eu sou, né? É muito importante a questão do autoconhecimento, que eu já até coloquei isso num outro momento. Isso é muito importante. O segundo tópico, a consciência do cuidado de si. A gente vai ver, quando pesquisa sobre essa questão da espiritualidade, inclusive uma das disciplinas do curso de pós-graduação era a espiritualidade e saúde, ele falava muito dessa questão do cuidado do corpo. Então, ter uma alimentação mais balanceada, a gente vai ter aí, né, as pessoas procurando exatamente não só por uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, mas por alimentos veganos, uma alimentação mais natural, uma alimentação, por exemplo, orgânica. Tudo isso para quê? Para deixar o corpo físico o mais puro possível. Porque há uma compreensão de que esse corpo físico, quando não bem tratado, pode macular, manchar o espírito, né? Dentro de algumas correntes espiritualistas, principalmente das correntes orientais, japonesas especificamente, há essa compreensão. E talvez seja esse um dos motivos porque em algumas práticas religiosas, inclusive aqui no Brasil, quando você vai para para o ritual, Umbanda, Candomblé, o Santo Daime, você tem o que a gente chama de preceito religioso, ou seja, não come carne, não bebe bebida alcoólica, não fuma e tudo mais. Por quê? Preserva a energia e deixa a energia do seu corpo físico o mais pura possível para não manchar o espírito. Então, o cuidado, a prática da espiritualidade também é um cuidado do corpo. A gente tem essa máquina, que é esse corpo físico, que precisa de cuidado. Ou seja, não é só ir para a igreja, não é só meditar. É também pensar no como é que eu estou cuidando do meu corpo? Será que eu uso drogas excessivamente? Será que eu uso remédios indiscriminadamente? Será que eu bebo excessivamente? Eu fumo em demasia?
isso também pode prejudicar a minha prática da espiritualidade. Então, prática da espiritualidade também é essa consciência de que eu preciso ter uma máquina melhor para poder, aí sim, né, cumprir a minha missão nesse plano. Terceiro aspecto, cuidado da mente, desenvolver uma consciência de evolução espiritual. O cuidado da mente é um cuidado da mente de buscar estudo, de buscar o entendimento das coisas, de participar, de ter um processo terapêutico saudável que vai te ajudar a compreender as coisas, a entender as coisas, ou seja, falar sobre as suas dores, ouvir das outras pessoas, entender que nem sempre a sua dor, você não está sozinho, a sua dor às vezes é a dor de outra pessoa, né? Esse cuidado da mente e dessa busca de assim, não, eu pensava assim no ano passado, esse ano eu não penso mais. E se você quer saber, questão básica, se você evoluiu espiritualmente, é pensar, você é a mesma pessoa de um ano atrás? Você é a mesma pessoa de há 6 meses atrás? Você pensa da mesma forma? Porque se você pensa da mesma forma, então é sinal de que você não evoluiu. Você não clareou. E quando a gente pensa em evolução, a gente está pensando em crescimento. E é um crescimento ascendente. É interessante quando a gente pensa também em espiritualidade, e por isso que eu coloquei essa vela aqui, a chama da vela cresce para cima, né? A gente até faz um estudo estudo das chamas das velas no curso de magia, né? A gente estuda as chamas para ver exatamente como é que está, né? O que aquela vela está querendo trazer para a gente de mensagem. É exatamente isso, ou seja, quanto maior a minha evolução, mais alto eu chego. Então, você é a mesma pessoa de há uns 6 meses atrás? Eu não sou a mesma de ontem, quanto mais 6 meses atrás, né? E graças a Deus que eu não sou a mesma, que eu mudei meu pensamento. Porque as pessoas com quem eu converso, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, aquilo que eu passo na rua, me promove uma mudança, uma reflexão e me faz agir de uma maneira diferente no dia seguinte. Quarto aspecto, uma consciência de que tudo é energia, tudo vibra. Nada está parado no universo. Nada. Né? Quem aqui, quando criança, não parou e ficou olhando para as nuvens e viu que as nuvens se mexiam? Será que as nuvens que se mexem é o planeta que se mexe? E ainda que você esteja parado, numa cama, imóvel, o seu pensamento não para. O seu coração não para. Então, tudo vibra. E tudo que vibra promove uma energia. Tudo é energia. Essa consciência de que tudo é energia nos leva a um outro pensamento, ou o que eu chamo de uma outra consciência. Olha o termo que eu estou usando. Consciência. O que é consciência? Tornar claro, trazer isso para o meu momento de agora. Isso é consciência. A consciência de que tudo é energia nos leva a uma outra compreensão. A consciência da lei da ação e reação. Se algo acontece na sua vida hoje ou não acontece, é fruto de uma atitude que você tomou no passado. E essa atitude pode ser você se levantar da sua cadeira e fazer algo e buscar um copo de água, ou simplesmente você cruzar os braços e não fazer nada. É engraçado, eu falo sempre sobre essa questão da consciência, eu acho que uma das questões importantes numa leitura de oráculos, de tarô, de baralho cigano, de qualquer outra, é trazer a consciência das pessoas que as cartas vão orientar as pessoas, mas as cartas não vão fazer por ela as coisas. As cartas não vão tirá-la do lugar, a menos que ela faça. Você não vai emagrecer os 30 quilos que você disse que você queria emagrecer se você não for para a academia e não fizer uma dieta balanceada. O tarô não vai fazer isso para você. Se você quer um caminho mais fácil, vai fazer uma cirurgia bariátrica, mas não é o tarô que vai fazer. Ainda que você faça uma cirurgia bariátrica, você vai ter que mudar a sua dinâmica de vida. Então,
essa consciência da lei da ação e da reação nos leva a uma outra lei, que é a lei da atração, que muitas pessoas têm falado, né? As pessoas têm usado muito essa lei da atração para conseguir uma vaga no shopping. Mas é para isso mesmo que você precisa de consciência? Ou seja, você vai usar da sua inteligência para manifestar a vaga no shopping? É para isso mesmo? Será que você vai manifestar essa lei da atração para buscar, almejar coisas maiores, uma evolução na sua vida? Um melhor desempenho no seu cotidiano. Isso é espiritualidade. Né? Usar a lei da atração não para conquistar uma vaga no shopping, usar a lei da atração para evoluir e se relacionar melhor com as pessoas, e perdoar os seus pais, agradecer os seus pais pela vida, perdoar a outra pessoa que lhe faltou, pedir perdão quando você erra, ajudar alguém que precisa para atravessar na rua. Isso é espiritualidade, isso, usar a lei da atração para isso. Outro aspecto, compreensão de que a morte física não é o fim de todas as coisas. A gente não está falando desde o começo sobre essa questão do além, né? Espiritualidade é algo que me conecta a algo maior. Então, ou seja, a hora que o nosso coração para, a nossa vida não acaba. Né? A nossa passagem nessa terra, que é breve, ela se encerrou. Mas a nossa vida não acaba. E por isso o último workshop de vidas passadas. Quando você percebe que você é não só aquilo que você faz nesse plano, mas aquilo que você traz de outras vidas. E você sabe quantas vidas você já teve? Quantas encarnações você já teve? Você já parou para se perguntar essa questão? A gente não consegue saber de todas, mas a gente consegue saber de muitas delas. Quando a gente pensa nesse aspecto, a gente tem que pensar, inclusive, que às vezes eu estou fazendo alguma coisa hoje e a reação disso pode não ser amanhã, ou na semana que vem, no ano que vem. Pode ser numa outra oportunidade. Que talvez você não tenha a consciência que você tem hoje. E quando a gente para compreender as coisas dessa forma, a gente abre a nossa visão. A gente tira o cabresto. Sabe a coisa que a gente coloca no cavalo? Para andar na rua? Para ele não ver que os carros estão passando do lado, ele não se assustar? A gente tira isso. Espiritualidade é isso. É aquela imagem do oceano. Mas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa buscar essa compreensão, essa consciência, a gente precisa buscar uma orientação e, muitas vezes, uma comunicação espiritual, que pode vir de diversas formas. Pode vir num centro espírita, numa psicografia, pode vir no terreiro de Umbanda, pode vir por meio da orientação de um sacerdote e pode vir de uma outra maneira. Por exemplo, pelos oráculos. Os oráculos são uma forma de receber as orientações da espiritualidade, dos espíritos, do plano astral, não somente de receber essas orientações, mas também de poder servir as outras pessoas para esse despertar para a espiritualidade. E a gente já falou isso no encontro passado, né? Que os oráculos antigamente eram elementos utilizados para a comunicação dos deuses, ou seja, quando as pessoas queriam saber sobre as questões de vida, e eu falei, né? O próprio Sócrates ia lá no oráculo de Delfos, que era o templo para o deus Apolo, e consultava as pitonisas e queria saber qual era o sentido da vida, buscava compreender sobre si, não só os filósofos, mas a gente vai ter aí grandes nomes da história, né, grandes governadores, quando queriam nomear funcionários, queriam saber, por exemplo, devo ir para a guerra ou não devo? Devo me preparar para algo? Tem a própria história de José do Egito lá, que vai decifrar o sonho do faraó. Quem gosta
Eu estava vendo essa semana o filme Troia, né? O próprio Aquiles, antes de ir para a guerra lá de Troia, ele vai consultar a mãe dele, que era uma sacerdotisa de Apolo, né? E ele vai lá e ele exatamente, né? A mãe dele falou assim: se você for para a guerra, você não volta para casa. O seu nome entra para a história. E só que se você ficar em Esparta, você vai ser um homem, vai ter uma família, vai ser um homem muito bem querido, seus filhos vão falar de você, os seus netos vão falar de você, mas os seus outros descendentes nunca mais vão lembrar de você. Só que se você for para Troia, você não volta vivo, mas o seu nome vai entrar para a história. E Aquiles, naquele momento, sabendo que ele ia enfrentar uma grande guerra, ainda assim decidiu ir para a guerra de Troia. Então, esse era o grande objetivo dos oráculos na antiguidade, essa busca, né, para o despertar dessa consciência espiritual. Hoje, os oráculos não mais têm essa função de autoconhecimento. Ela também tem uma função de adivinhação, de orientação espiritual, orientação de vida, de autoconhecimento, como a gente falou, a prática da magia, que é exatamente aquilo que eu ensino na questão do uso dos oráculos, embora as pessoas acham que o curso de magia com os oráculos é só pegar lá o baralho, meia dúzia de cartas e colocar, acender uma vela e pronto. Não. No curso de oráculo, de magia com os oráculos, você vai aprender por que usar tal pedra, por que usar tal cor de vela, qual é o dia, qual é o melhor horário para você fazer, que lua que você vai fazer. Eu trago para você essa consciência, essa responsabilidade de quando você vai fazer qualquer prática de magia, para você ou para outra pessoa. E na perspectiva do oraculista, né? Ou seja, o que o oraculista, enquanto ser espiritualista, que cabe a ele? Até dei algumas dicas na semana passada, né? Falei. Uma das coisas importantes que o oraculista deve ter é essa busca do autoconhecimento, ou seja, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Procurar estudar sobre o oráculo do qual você quer, né? Estudar, por exemplo, tarô, vou estudar sobre tarô, vou estudar sobre simbologia, vou fazer um curso, mas só isso? Não. Preciso estudar, preciso praticar. É importante que eu estude sobre o ser humano, compreender mais sobre o ser humano, até para que eu possa ter uma melhor compreensão sobre ele. O aprimoramento do oraculista como médium, perceber ele, perceber as energias. Será que eu estou bem para fazer uma consulta? Será que eu não estou? Eu mesma, essa semana, cancelei aí aulas e consultas porque eu não estava bem. Tomei a vacina da gripe, fiquei mal. Eu falei, não estou bem para fazer as consultas. Para dar aula, eu não vou mexer com algo, com energia de alguém se a minha energia não está boa. Então, eu preciso ter uma percepção de mim. A meditação, como a Sandra falou, é super importante para perceber as energias e para poder receber orientações como médium, né? A gente até falei sobre isso um pouco no encontro passado. E buscar esse conhecimento de outras terapias, de outros oráculos, até a gente fala muito isso no curso de tarô, né? A gente vai falar de numerologia, a gente vai falar de cabala. Para quê? Para que você possa ampliar os seus, né, o seu conjunto de saberes. Isso é muito importante. Mas uma perspectiva principalmente religiosa, né? E as pessoas, é engraçado, as pessoas perguntam muito isso para mim, né? Ah, você tem uma religião? Eu falo assim, olha, difícil eu ter uma religião só. Muito difícil. Há umas semanas atrás, uma moça veio conversar em consulta comigo, falando, porque ela contou toda a história dela de religiosa, né? Eu já fui do candomblé, fui umbanda, eu já sou messiânica, e ela falou. Aí eu falei assim para ela, falei, você usa o Ricardo? Eu comecei a conversar com ela, aí ela achou estranho, eu acho que eu perguntar, né? Eu falei assim, então, mas eu também sou. Mas você não é da Umbanda? Eu falei, também sou. Você não é católica? Eu também sou, mas eu também sou. Para mim, a prática religiosa não
exclui a outra, a menos que elas sejam conflitantes. Então, eu não consigo ser protestante e umbandista. Eu não consigo ser protestante e católica. Porque o protestantismo, né, a igreja evangélica, ela condena a outra prática, mas eu consigo ser messiânica e umbandista. Eu consigo ser umbandista e praticar e ser budista. Eu consigo. Porque a minha compreensão vai além da religião. Então, o oraculista deve ter a sua devoção pessoal, mas livre de julgamento. Não existe uma religião superior e uma religião inferior. Não existe uma religião mais evoluída e uma religião menos evoluída. As pessoas falam isso, já ouvi isso muito. Ah, mas a Umbanda é uma evolução do Candomblé. Por quê? O Candomblé significa que ele não é evoluído? Ele é uma religião primitiva? E as pessoas usam de primitiva no sentido de ser inferior? Não, primitivo quer dizer primeiro. Religiões primitivas são religiões primeiras. Então, não existe isso. Porque ao atender alguém numa consulta, eu vou receber todos os tipos de pessoas. E eu recebo, né? Você pode até ficar abismado. Eu recebo muitas pessoas que são evangélicas. Eu recebo judeus, eu recebo muçulmanos, praticantes de religiões orientais, né? Inúmeras, praticantes de religiões, né? De matriz africana, Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Eu recebo pessoas de outras práticas, de outras devoções. Não vou condenar a religião dela, não vou julgar a prática dela. Posso sim orientar quando aquela pessoa está fazendo uma prática que eu percebo que vai trazer pode prejudicá-la lá na frente. Quando alguém chega para mim e fala assim, eu fiz uma amarração para o meu ex, eu fiz um adoçamento para tal, eu peguei o nome do meu ex-marido e joguei no congelador, eu vou falar assim, olha, você sabe o que você fez? Você tem consciência do que você fez? Você sabe que isso que você fez vai te gerar uma consequência lá na frente? Eu não sabia. Eu falei, então vai. Eu trago a ela a consciência do que ela fez. Se ela vai deixar o nome do congelador, se ela vai amarrar lá do jeito que ela quer amarrar, consciência dela, mas ela sabe. Daí é uma coisa importante, um aspecto importante, um saber importante do oraculista minimamente compreender um pouco de outras religiões. Sabe como você pode começar? Pergunte para outra pessoa qual é a sua religião. Você pratica alguma? Eu pratico. Eu sou da Mahikari. É? Nossa, nunca ouvi falar. Vai lá, Dr. Google, pesquisa Mahikari. As pessoas, quando chegam até nós, no momento em que a gente vai atender e nos trazem uma situação, um problema, uma dor, né? Elas nos trazem isso, na verdade, elas estão nos dando a oportunidade de crescer, da gente crescer, da gente evoluir. E certamente a outra pessoa que virá vai vir com uma outra questão e eu vou poder orientá-la melhor do que a outra pessoa que eu orientei. Isso é evolução espiritual. Então, entender primeiro que não há religiões superiores e inferiores, não há religiões mais ou menos evoluídas, não há religiões brancas ou negras. As pessoas falam muito isso. Nossa, isso daí só mexe com energia baixa, né? Ou seja, e as pessoas falam, não, eu vou para o espiritismo porque todo mundo lá veste branquinho, né? As pessoas falam muito isso. Lá não tem aquelas coisas pesadas, aquela energia pesada. Eu falei, então, né? Mal sabe você. Enfim, todas as crenças devem ser respeitadas e todas as práticas também, sem julgamento. Os oráculos, nesse sentido, a partir do momento em que eu, né, entendo isso e uso isso para a minha leitura
Eu leio para mim, eu falo muito isso nos cursos. Leio para mim e percebo, olha, o baralho está dizendo muito isso. Nossa, como vem o 9 de espadas? Só vem o 9 de espadas, só vem a carta da raposa. Pô, eu estou fazendo alguma coisa de errado. O que será que eu estou fazendo de errado? Ah, eu não sei. Pergunta para o baralho. O que eu estou fazendo de errado? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. O que é que eu não estou conseguindo enxergar, que se eu enxergasse, que se eu percebesse, faria toda a diferença na minha vida? Essa é uma pergunta que vira e mexe eu faço. Quando eu percebo que eu não consigo encontrar uma alternativa, eu faço essa pergunta. Tiro as cartas e vejo o que mais eu posso perceber que eu não estou conseguindo perceber. E uma vez que o baralho me diz, às vezes eu posso, inclusive, não compreender naquele momento. Eu anoto, eu fotografo, eu registro e depois eu volto para aquela leitura. E às vezes a leitura que eu faço hoje, às vezes não está clara, mas no dia seguinte vem alguma coisa que me traz essa compreensão. Então, se habitue também, se você gosta de tirar as cartas, se habitue também a registrar, a anotar. Às vezes essa compreensão, e às vezes não acontece isso com um livro. Não sei se você tem o hábito de reler. Eu gosto muito, tem livros que eu gosto de ler mais de uma vez. Às vezes aquilo que eu li num dia, no outro dia, eu vou ler, vou reler, ou anos depois eu vou reler aquele livro. Nossa, é completamente diferente. Eu falei assim, nossa, olha isso. Eu não tinha percebido dessa forma. Se habitue, se há algum livro que você gostou muito, se habitue a reler esse livro. Eu tenho certeza que vai trazer para você uma contribuição importante. Antes da gente ir para a nossa prática, né? Aqui eu queria, na verdade, perguntar para vocês, né? Se vocês têm alguma contribuição, se vocês têm algo para ilustrar, eu queria que vocês falar um pouco desse livro aqui. A Natália está falando aqui que o Alexandre, né, a marido dela, despertou para a espiritualidade a partir das nossas consultas. E eu falei tanto no ouvido dela e dele, né, sobre essa questão, olha, a vida é mais do que esse trabalho, a vida vai além, tem outras compreensões, tem outras coisas, ou seja, a gente falou tanto disso que realmente, né, ele começou a perceber as energias e perceber as coisas. Às vezes precisa ir para o hospital, né, ficar entre a vida e a morte, passar por alguma situação mais complicada, às vezes precisa, mas não tem muita escolha, né? Cada um tem o seu momento de despertar, de iluminação, né? Enfim. Mas, graças a Deus, ele conseguiu ter esse momento. E isso é um ponto importante. Eu levo isso muito para as consultas, inclusive nas aulas que eu falo muito sobre essa questão. De como é importante que a gente, nos momentos de consulta, nos momentos de aulas, a gente desperte as pessoas para a espiritualidade. Para essa consciência de que você está fazendo na sua vida. Olha como você está repetindo o padrão. Olha o que você está fazendo de novo. Você está errando de novo. Né? É importante que a gente tenha essa compreensão que vai além, isso é espiritualidade, que vai além da religião. Quem gostaria de perguntar, colocar alguma perspectiva, trazer alguma contribuição para a gente? Vocês estão caladas hoje. Todo mundo falou no encontro passado e hoje quase ninguém quis falar. Né? Oi, Pro. Oi, Lari, pode falar. Boa tarde, tudo bom? Tudo, jóia. Eu queria fazer uma pergunta no sentido de como a gente poderia fazer uma orientação com os oráculos no sentido da pessoa não ter vínculo religioso, não ter práticas religiosas como constante, né, na vida dela. Ela simplesmente acredita em Deus, mas não tem práticas religiosas. Como poderíamos... E aí, nas cartas, poderia sair alguma orientação? Como poderíamos transmitir isso? Boa pergunta, Lari.
Olha, quando a pessoa não tem uma prática religiosa, uma das coisas que eu sempre gosto muito de falar para a pessoa, eu pergunto assim, se ela tem uma consciência, né, uma compreensão de Deus, se ela acredita em Deus, no Criador, no universo, né, independente do nome. Eu procuro entender se essa pessoa tem essa compreensão. E eu geralmente oriento essa pessoa para começar a perceber um pouco da questão das energias ao redor dela. Então, isso muitas vezes eu oriento a pessoa a procurar uma prática meditativa, e a pessoa não vai conseguir meditar meia hora, 15 minutos. Eu faço, olha, começa fazendo isso poucos minutos e vai ampliando mais tempo, né? E foi algo que eu até falei isso no encontro passado. Procuro, né, de alguma maneira, despertar a pessoa para essa compreensão da questão das energias. Você já entrou em algum lugar e você ficou bem ou você ficou mal, né? Como é que você está e tudo mais. Trago a ela essa consciência dessa questão. Outro ponto, procuro, de alguma maneira, promover essa pessoa, esse despertar, às vezes, dizendo a ela, olha, procure uma pedra, tal, dependendo da coisa do que ela precisa, ou faça um Ho'oponopono, por exemplo, que é uma prática interessante, ou ela pode, por exemplo, tomar algum banho de ervas, ou uma prática de tomar um chá, né? Algo. E essa questão de ter um compromisso de fazer isso, né? 2, 3, 5 vezes, isso, né? Às vezes o despertar não acontece numa vez, às vezes ele precisa de né, uma prática de mais tempo. Então, eu trago para a pessoa essa questão, porque ela experimentando isso pode ajudá-la a despertar, por exemplo, para essa percepção das energias. Então, se eu falo para a pessoa, dependendo, olha, usa tal pedra, ou faz isso, ou acende um incenso, ou, né? Ou se eu trago para a pessoa essa compreensão, muitas vezes ela, por fazer isso 1, 2, 3, 5 vezes, muitas vezes a pessoa acaba percebendo, despertando para a espiritualidade, ou o que é se despertar? Para essa consciência de que há outras coisas além do mundo, né, material que a gente vive. Às vezes, quando a pessoa tem a curiosidade, e às vezes a pessoa até precisa de um incentivo, vai em tal religião, vai em tal lugar, né? E dependendo de como ela eu procuro entender o que ela gosta, o que ela não gosta, aí eu às vezes encaminho para determinadas religiões que eu conheço, às vezes religiões mais abertas, religiões em que eu vejo, né, o que a pessoa gosta, então eu procuro encaminhar dessa forma. Às vezes eu recomendo um livro que possa orientar a pessoa, algum vídeo que eu gosto no YouTube, que eu tenho vários vídeos que eu gosto, que possa também despertar aquela pessoa. Então, tem várias formas. Vejo isso nas cartas, né? Claro, eu percebo principalmente que a pessoa, a partir lá da data de nascimento dela, ela tem uma propensão para isso, vejo. Mas também trago para a pessoa essa consciência de que há maneiras de ela ter uma prática espiritualista sem um vínculo religioso, tá? Eu gosto muito dessa questão dessa percepção, né, Lari? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se você, né, quiser depois comentar aí. Me chamou muito a atenção, e eu gosto muito desse livro do Rubem Alves, é um livro pequeno de bolso, chamou O que é Religião? Né? Esse livro além de ele ser de livro gostoso de ler, ele vai falar da religião em vários aspectos. Então, ele vai falar que religião é o símbolo da ausência, religião é o exílio do sagrado, religião é aquilo que nunca mente, religião é a voz do desejo, religião é o Deus dos oprimidos, religião é uma aposta. Ele vai falar de várias perspectivas da religião. Mas o que me chama muito a atenção no introdução desse livro é que ele diz assim, que antigamente as pessoas não procuravam a religião ou a conexão com o sagrado nas igrejas.
As pessoas costumavam, por exemplo, ver né, imagens, aparições virgens, por exemplo, em grutas, em cavernas, né, ou em cima de uma árvore, lá como foi em Fátima. Ou seja, a espiritualidade estava muito presente na nossa vida e houve um momento em que as pessoas destinavam, principalmente famílias muito numerosas, destinavam um dos seus filhos para o sacerdócio. Né? Não, o filho mais velho vai ser padre, ou a filha mais velha vai ser, ou a filha mais nova, às vezes, vai ser freira. Havia um tempo em que as pessoas, né, se dedicavam para isso. Ou seja, a espiritualidade, a religião era muito importante, tanto é que a religião fazia parte das esferas de comando, inclusive comandava e coroavam os reis. A espiritualidade tinha mais voz antigamente. Só a gente vê. Hoje a coroação dos reis ainda ela acontece dentro das catedrais, das igrejas, pelo sacerdote. É uma investidura divina, né? Mas, por outro lado, a religião, de uma certa forma, e a espiritualidade ficou tão banal que hoje a gente não vê mais ninguém consultando um astrólogo, um religioso, perguntando, por exemplo, se deve ou não jogar uma bomba em tal lugar. Hoje, muito pelo contrário, quando você fala que você é religioso, as pessoas acham que você é um idiota, que você é um tolo, que você acredita em... Quando você fala que você é de determinada religião, pior ainda, você é macumbeiro, você... Né? Ou seja, as pessoas já veem de uma forma tão pejorativa, tão ruim, tão depreciativa, que confessar-se religioso hoje é sinônimo de se confessar, de confessar-se uma pessoa que não tem inteligência para decidir sobre as coisas, sobre a sua vida. E não é isso, né? Ou seja, você pode sim ser religioso, religiosa, e ser uma pessoa inteligente, e ser uma pessoa esclarecida, e ser uma pessoa que tem autonomia sobre a sua vida, né? Então, esse livro do Rubem Alves nos traz ele nos provoca isso um pouco para essa questão de religião. Há outros textos falando sobre espiritualidade também, e vão trazer espiritualidade e religião, espiritualidade e saúde, espiritualidade, a prática da espiritualidade no dia a dia, que é um pouco daquilo que eu comentei. Mas a gente primeiro precisa entender, confessar-se espiritualista, confessar-se religioso, é confessar alguém que tem uma compreensão de que o mundo vai além do que a gente está vendo aqui. É buscar essa conexão. E nós estamos aqui todas juntas, né? E você que está assistindo isso num outro momento, se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem essa compreensão, você minimamente busca entender o que se passa com você. Busca essa conexão mágica. Olha a palavra. Conexão mágica. E aí, eu quero exatamente propor essa questão. E eu achei muito interessante. E eu queria propor essa conexão a partir dessa carta. A primeira carta do tarô é a carta do mago. O mago, o sacerdote, ele é aquele que... O médium, né? É a carta do médium. O mago é o médium. É aquele que se comunica com os outro plano. Se você quer buscar a conexão com o seu anjo da guarda, com os seus mentores ciganos, com o seu guia espiritual, se você quer buscar uma orientação, a primeira coisa que você precisa fazer é se conectar. E eu aí vou até deixar na descrição do vídeo depois lá no YouTube a descrição do outro workshop que eu fiz sobre intuição. Se você não viu, vai lá assistir esse outro vídeo depois, em que a gente vai falar exatamente sobre essa questão da conexão, da intuição. É linda essa carta, né? A Natália está falando, é linda essa carta do mago do tarô. E ele mostra exatamente isso. Para que a gente possa ouvir, para que a gente possa se conectar, a gente precisa exatamente parar, respirar. Então, é isso que eu queria fazer com vocês. Vamos lá? Uns minutinhos? Vamos nos conectar agora? Né? Como a gente fez na outra prática lá. Então, você que está assistindo a gente aqui ao vivo, se você vai assistir a gente no outro momento, não sei se você pode fazer agora ou não, né? Tira aí esses minutinhos agora, né? Procura relaxar, procura sentar aí na cadeira,
confortável, se você está deitada no sofá, bora lá, Larissa, isso mesmo. Não sei se você está deitada no sofá da sua cama, né? Vamos, esqueci o workshop nesse horário para não dormir, né? Exatamente isso. E o ideal, por isso que a gente não vai fazer muito tempo, é que você relaxe, se conecte, mas para que você não durma, né? Então, vamos lá. E a primeira coisa para a gente poder fazer essa conexão é a consciência de onde eu estou agora. Feche os seus olhos. E essa primeira conexão, essa compreensão do eu, passa pela minha respiração. Respirar fundo pelos nariz, né? Absorver o ar pelo nariz. Respirar pela boca. Se você quiser, você pode colocar aí as mãos no seu abdômen para você sentir esse ar entrando pelos suas narinas. Um ar que preenche os seus pulmões. E faça um movimento de expirar pela boca, como se você estivesse soprando para fora todas as energias negativas que estão dentro de você. Toda a preocupação, toda a dor. Se algum pensamento vier, deixe ele vir, deixe ele ir. Respira. Percebe a sua barriga, né? Seu abdômen aí se estendendo, que é o ar que está nos seus, você está absorvendo. Percebe o seu corpo. Concentra o seu pensamento na sua respiração, no seu corpo nesse momento. Sinta esse ar entrando no seu corpo. Todas as energias densas e negativas saindo pelo ar na sua boca. Nós vamos imaginar agora na nossa cabeça, no topo da nossa cabeça, saindo da nossa glândula pineal, nós temos um cordão nesse momento, um fio que nos conecta, como se fosse o fio do telefone. Fio, um cordão, da cor que você desejar. Cordão de luz que nos conecta com o plano superior, que nos permite, nesse exato instante, receber orientações. Vamos viajar por ele. Vamos nos conectar a esse cordão como um balão que sobe em direção aos céus. Vamos subir, passando pelas nuvens, chegando nas estrelas. Podemos ver todo o planeta Terra, subindo. Podemos ver os astros,
os planetas ao nosso redor, subindo. Nesse exato instante, passamos pelas primeiras camadas de luz, luzes brilhantes, claras, luzes escuras, feixes de luz coloridas. E essas luzes são como camadas do plano superior. E à medida que vamos subindo, vai limpando o nosso corpo espiritual, limpando, tirando todas as energias densas, ficando somente a nossa essência. Aquilo que está em nós e que trazemos de todas as outras vidas. Nesse exato instante, passando por essas camadas de luz, subindo em segurança, é possível ver um lindo portal de luz, amparado pelos anjos, que se abre nesse instante e te conecta com outro plano. Você está sendo convidado, convidada a entrar num outro plano, no qual você, nesse instante, receberá orientações importantes para a sua vida. Essas mensagens podem vir por meio de um símbolo, por meio de alguém. Respira fundo. Você está em segurança. Respira. Mantenha-se nesse lugar. Perceba o que há ao seu redor. Nesse instante, em conexão com o plano superior, com a essência divina, Criador de todas as coisas. Que você possa trazer a consciência, trazer consigo essa mensagem, essa orientação para a sua vida. Receba essas energias de luz. Percebam o que está ao seu redor.
Ouça a orientação dos seus mentores, dos anjos de luz que lhe acompanham. Agora, diante desse mundo paradisíaco, desse plano superior que você está nesse momento, com a consciência de que você, corpo, mente, espírito, sente e conheça de que você é total responsável pela criação da realidade e da manifestação do que acontece na sua vida. Que todos os pensamentos e a realidade limitadora possa ser retirada da sua vida, da sua consciência agora. E traga a você a consciência de que você tem total capacidade, de que tem todas as ferramentas que requer a você para que você cumpra a sua missão. Você, nesse exato instante, em união com o Criador, com o plano superior, pode criar e manifestar no plano terreno a sua própria realidade. Agora, nesse instante, o que você quer manifestar na sua vida? Pense nisso. Pense no que você deseja tornar real agora na sua vida. Pense nisso. Sinta, perceba. Se coloque agora nessa posição, independente do que você quer. Se projete para esse local, para essa realidade que você quer nesse exato instante. O que você quer para você agora? Perceba que tudo aquilo que requer de você para que você conquiste, consiga e alcance isso, está lhe sendo dado e transmitido nesse exato instante. Receba do universo, por favor. Consciência do eu. Nesse exato instante, você tem as ferramentas para você cumprir isso. Você as tem agora. Receba, guarde-as, use-as. Guarda na sua memória esse momento, do local, do que você quer materializar, manifestar na sua vida. Mantenha viva essa sensação de conquista do que você quer, do que você deseja. Respira. Sinta isso no seu peito, sinta isso dentro de você.
Sinta isso no seu corpo. Junto com isso, qual é a sensação dessa conquista, da materialização disso? Sinta essa energia no seu corpo. Perceba como o seu corpo reage diante dessa conquista, daquilo que você tanto almejou e desejou que agora é realidade. Como você se sente? Como você está? Sente isso agora. Respira. Guarde na sua memória, no seu coração, a sensação dessa conquista e de que você é totalmente capaz e responsável por aquilo que você conquista, que você possui. Respira mais uma vez. Agora, do plano superior a qual estávamos, desce uma linda cascata de luz, trazendo com ela todas as energias de paz, de compreensão, de entendimento, coragem, força, entusiasmo, esperança, vida. Respira, absorve essas energias. Tudo o que requer, todas as ferramentas para você cumprir a sua missão estão agora contigo, no seu corpo espiritual, no seu corpo mental, e se tornarão presentes no seu corpo físico. A partir de agora, que você está conectado e conectado com essa energia de realização, de manifestação. Respira mais uma vez. Ainda com essa energia de conquista, de vitória. Agora no seu corpo físico, nesse momento em que você está no sofá, na cadeira, na cama, em qualquer lugar. Ainda de olhos fechados. Perceba as energias ao seu redor. Perceba como o seu corpo está agora com essas ferramentas que você tem no seu corpo espiritual e no seu corpo mental. Perceba isso agora. Se você quiser mudar a sua postura, sentar de um outro jeito aí na sua cadeira. Inspira mais uma vez. Quando você sentir, pode abrir seus olhos. Mexer o seu corpo. Agradecendo por essas ferramentas, por essa energia que abastece o seu corpo.
vocês estão? E o sono, Érica? Relaxou, né? Nossa, depois eu vou ter que ouvir de novo, porque chegou uma hora que eu fui para outro, sei lá, outra dimensão. É isso aí. Como eu Ui, falo sempre, a gente faz um pouquinho de tempo, né? Depois você pode fazer novamente. Todas as vezes que você sente que você precisa de algum aprendizado, de uma outra consciência para cumprir algo na sua vida, é interessante se submeter a uma prática assim. É um pouco da prática do Theta Healing, né? Que é essa coisa de buscar da fonte, essa compreensão, essa clareza, esse entendimento, né? essa coisa da meditação, como eu sempre fui muito agitada, para mim sempre foi bastante difícil. E eu não sou muito regrada de fazer todos os dias. Quando eu estou afim, eu faço. Deveria ser mais habitual, mas ainda estou no processo. E aí eu me propus a fazer da seguinte forma: eu sento aqui, me conecto e fico o tempo que me é confortável. Isso aí. Eu percebi que eu estava ficando, já estou em 25 minutos sem perceber. É isso aí. Comecei Isso mesmo. com 3 minutos, 5 minutos, era o máximo que me permitia ficar naquele estado. E aí, quando eu relaxei, eu passei para 25, 30 minutos, assim, sem perceber. Percebeu que está indo. É isso aí. É assim mesmo que funciona, né? Assim, é uma coisa que a gente vai crescendo aos poucos, né? A gente vai trabalhando isso aos poucos. É exatamente essa questão. Isso é perfeito. Né? Não sei, pessoal, se já voltou, se já está bem, né? Se vocês estão se sentindo bem, depois, quem quiser aí deixar a gente aí essa compreensão aí, esse testemunho, quem quiser depois deixar. No dia 2/2 de 2022, a gente vai fazer uma outra atividade de conexão, né? A gente tem aí, como a gente está no ano de 2022, ou seja, tem um portal que a gente chama Portal 2, né? Então, 2/2 de 2022, a gente vai ter um outro momento de prática. E a gente também vai ter o dia 22/2 de 2022, que é o Portal 222, que eu falei lá no ano passado, tenho falado tanto, em que eu vou de novo trazer essa compreensão de conexão, né? Esse é um ano em que a gente tem que trabalhar muito essa questão de conexão. Por isso, quero deixar para vocês esses avisos aqui antes da gente encerrar, né? No próximo workshop, a gente vai falar sobre essa questão da conexão com os mentores ciganos, ou seja, será que é diferente? Que energia é essa que a gente vai se conectar? E eu vou falar sobre a questão do tarô e vidas passadas, ou seja, o tarô nos dá uma compreensão melhor sobre essa questão de vidas passadas. Então, quem quiser participar, aí esses 2 workshops, né, tem um valor de participação, e aí, se quiser participar, pode falar comigo. E eu deixo aqui também para vocês as datas dos cursos de tarô, de baralho cigano, o curso de magia, que vai inclusive começar no dia 2/2, e quem quiser participar também, fica aí o meu convite para vocês. Quero agradecer a todo mundo que participou, se você está assistindo a gente aí num outro momento, né? Quiser deixar o seu comentário, quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar também aqui o meu contato para você entrar em contato comigo, poder falar. E queria ouvir de vocês aqui um pouco como é que foi essa questão desse momento, né? Da Fernanda, da Alessandra, Ana, Paula, Natália, Sandra, Adriele, a Rícia, acho que é isso, e a Lari. Queria ouvir de vocês como é que foi esse momento, vocês conseguiram se conectar? E Fernanda?
Ah, eu fui interrompida pelos meus filhos. Ai, não, Ai, cortou. Mas aí cortou a estava. conexão. Ai, cortou, não deu mais. Mas eu tava bem relaxada, né? Tá? Mas aí Pois as faz de novo. crianças, mãe. Ah, faz parte, né? Você trabalha com o quê, Fernanda? Eu sou terapeuta floral. Trabalha com terapia floral. Que legal. Com que floral, que sistema floral você trabalha? Bar, Saint-Germain, Austrália e Califórnia. Ai, que legal. Adoro. Eu trabalho com Saint-Germain e Bach. Que bom. Bom tê-la aqui, Fernanda. Muito feliz aqui com a sua participação. Mas depois faz de novo, né? Pega aí um outro momento que as crianças estiverem dormindo. Senão agora eu vou fazer. Você já sabe mais ou menos, né? Dá para você fazer aí essa conexão. Acho que é bem legal. O que mais gostaria de compartilhar aqui com a gente, né? Essa questão, esse momento aí que sentiu ou não sentiu, ou foi interrompida aí como a Fernanda. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A Natália falou que foi maravilhoso, que ela adorou. Que bom, obrigada, Natália. Alguém mais? Não, o pessoal está muito caladinho hoje aqui. A Érica está até respirando fundo aqui, ó. Nossa, que delícia. Bom, já o pessoal está muito calado aqui, já vai ver que o pessoal deve estar em Nárnia ainda, né? Tá todo mundo ainda lá conectado. Quero agradecer a todos vocês por esse encontro, por essa oportunidade, né? Quem não participou do outro workshop, está lá disponível no YouTube, você pode assistir, tá no meu canal. Aproveita para compartilhar, né, com pessoas que você acha que é legal esse vídeo, esse de hoje e da semana passada, e também o outro, Despertar da Intuição, que eu falei no outro workshop. Agradeço a todos vocês por esse encontro, um beijo enorme no coração de vocês. Excelente final de semana, uma excelente semana a todos vocês e até o próximo encontro, se Deus quiser. Gratidão a todos vocês. Obrigada, viu? Namastê. Até o próximo encontro.